Eu defendo o meu lado. Lado esquerdo ou direito? O de dentro. Fala, seu Sarrador, Gabrielzão. Zani. E Pedrão na área. Gente, um assunto polêmico no ar. Sério, né? Um assunto que as pessoas estão debatendo bastante. O porquê dessa diferença gritante do salário do futebol feminino pro salário do futebol masculino. Hoje a gente vai entender um pouco mais do porquê que existe a diferença, como essa diferença surgiu também, e o porquê que não é tão simples assim tornar os salários iguais ou ter aí uma igualdade realmente de gêneros quando a gente diz respeito à grana nos dois esportes. Então, se você quer entender mais sobre isso, dá o seu like aí e se inscreve no canal e fica aí pra você entender o que a gente vai explicar até o final. Antes de qualquer coisa, é importante falar isso, porque a gente conhece vocês, a gente sabe como é que vocês são. Então, antes de qualquer coisa, não estamos escolhendo lados aqui, não estamos defendendo ninguém, estamos apenas apresentando os fatos e argumentos para que você pense por si mesmo. É isso aí. Vamos pra década de 20, época em que o futebol ainda não era conhecido por ninguém. Pelé não tinha nem surgido no futebol masculino ainda. O que acontecia naquela época? Tinha um circo em Curitiba que ele simplesmente apresentava o futebol feminino como alguma... Atração. Uma atração engraçada. Era tão bizonho na época o futebol ser jogado por mulheres que era uma peça de comédia. Então você pega no início do futebol, na época em que já existia a Copa América, por exemplo, o futebol feminino era visto como uma piada. E era uma piada que a galera gostava, porque ia no circo pra poder ver um dos números a mulherada jogando bola. E aí a situação melhora depois? Não, a situação piora. Porque lá pra 1940, mais ou menos, já no governo de Getúlio Vargas, o futebol feminino deixou de ser uma atração de circo pra ser proibido no país. É isso mesmo, no Brasil as mulheres não podiam jogar bola, era terminantemente proibido, era lei, e se pegasse mulher jogando bola na rua podia ter problema. Não é problema, você podia ir pra cadeia. Você é uma mulher que está jogando bola na sua rua, na calçada, feliz e contente em 1940 e qualquer coisa, foi preso. Então deixou de ser uma piada e virou crime. Deixou de ser uma piada, virou crime. Eu consideravelmente encaro isso como uma decadência, sabe? O esporte tá caindo mais, ele deixou de ser engraçado pra virar crime, é pior. Essa ideia, ela ficou lá nos amigos políticos por tanto tempo que ela demorou 38 anos pra cair, Bizarro, tá? né? E quando caiu, você vai pensar, beleza, né? Agora caiu, não é mais terminantemente proibido de jogar futebol. Não melhorou muita coisa também, não. E assim, 38 anos, a gente tava falando já de 40, né? Tá aí Então quase ainda na década de 80. Aí deixou de ser proibido. Então, deixou de ser proibido. Aí agora pode. Mas, beleza. obviamente, como tudo que a gente conhece, é demorado, né? Legislação, né? Nossos amigos deputados, senadores. O que aconteceu? O esporte só foi regulamentado 4 anos depois. Então, em 1983 foi o ano que falaram, não, agora o futebol feminino tem uma regulamentação. Agora é esporte. É esporte. Mas, vai melhorar? Não. Veio com regras esquisitas. Não, mas aí já é uma melhora, Gabriel. Ele Não. deixou de ser crime pra virar um esporte. Não, tudo bem. Mas aí já veio com você só pode. A mulher só pode jogar 70 minutos de futebol. E outra, em nenhuma hipótese você poderá vender um ingresso. Se você quiser assistir, você vai assistir. Agora, se você quiser pagar pra ir, Não. você tá errado. Agora me pergunta, qual é o sentido desta porra? Não tem o menor sentido. Não faz sentido. Tipo, a pessoa fala, você não pode cobrar pra assistir o jogo de futebol feminino. Tipo, não faz sentido a pessoa falar que você não pode cobrar pra fazer nada. Se eu quiser cobrar pra pessoa me ver, fala assim, Gabriel, eu vou te cobrar, toda vez que você me vê, eu vou te cobrar 10 reais porque eu tô te cobrando pela minha beleza. Eu posso, não faz o menor sentido. Mas cá entre nós que eu não quero pagar nada, não. Tá? Eu não pagaria. Você pagaria? Não, pra te ver, não. Você aí Eu não tô pagaria? falando que eu vou Comenta aí, fazer, comenta mas eu aí. tô falando que você pode. Resumindo, o que a gente consegue perceber aí é que o futebol feminino ainda é muito novo, é muito cru, tem muito pouco tempo ainda regulamentado como esporte. Além disso, demorou tempo também pro futebol feminino, aquilo que você estava falando, eram 70 minutos, demorou a passar para 90, que demorou a poder cobrar, se profissionalizar. A gente tá falando de uma E depois profissionalização também você tem que arrancar um preconceito na cabeça das pessoas, que durou um século. Exatamente, a gente tá falando aí de pessoas, por exemplo, se na década de 80 foi quando a coisa foi regularizada legalmente, que virou de verdade um esporte, a gente sabe que a maioria das pessoas, maioria, não sei se a maioria da população brasileira, por exemplo, mas grande parte da população brasileira nasceu em uma época em que ou o futebol feminino não era considerado esporte, ou ele estava engatinhando ainda como esporte. Então a verdade é que ninguém está acostumado a enxergar o futebol feminino como o esporte que ele é hoje. Explicamos rapidinho, em
alguns poucos minutos, um pouco da história do futebol feminino no início, pra Mas vocês entenderem. É a história do futebol feminino no Brasil, tá? No Brasil. No resto do mundo. Alguns lugares melhores, alguns piores. Alguns lugares melhores, alguns lugares muito piores, né? Eu não vou citar quais, né? Inclusive você pode ser morto. Vamos falar agora sobre o que a gente estava de fato querendo chegar, que é o porquê que o salário de uma Marta ou de um Neymar da vida são tão díspares, são tão distantes um do outro. Então lá, vamos começar falando sobre a questão da TV, que é uma tecla aí que o pessoal bate muito, que o futebol feminino não é valorizado porque não passa na televisão. Mas tem o outro lado da moeda também, ele não passa na televisão porque ele não é valorizado. E aí a gente tem que pesar as duas medidas aí. Por exemplo, a gente sabe que a Liga Masculina, por exemplo, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Campeonato Brasileiro, você aí que tá em casa com certeza quer assistir um jogo do seu time. Muitas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo assistem jogos do time quase que toda semana, todo fim de semana. Mas eu te pergunto, o seu time tem um time de futebol feminino? Você já procurou saber se o seu time tem um futebol feminino? Se o teu time joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o que o teu time disputa no futebol feminino? Provavelmente você não se interessou ou nunca foi atrás disso. E é esse um dos motivos pelos quais a TV não se interessa em passar o futebol feminino. O futebol feminino não tem ainda a audiência que tem o futebol masculino por diversos motivos. E aí a gente vai falar ainda lá na frente de questão física e muitas outras coisas. Mas a verdade é que os patrocinadores e tudo mais da TV, eles querem audiência, eles não querem criar audiência, eles querem uma audiência pronta, eles querem a certeza de que aquilo vai render, de que gente vai parar pra assistir. E eles sabem que você vai sim parar pra assistir o futebol masculino, mas o feminino, eles não têm tanta certeza assim. Tudo bem que isso entra numa questão, como o Zane falou, muito mais profunda do que só audiência e retorno de lucro, né? Você vai entrar na questão cultural, você vai entrar na questão de machismo, você vai entrar na questão... Tem várias outras coisas que permeiam isso, mas o que a gente quer explicar é a questão financeira. Então, eu quero que você entenda, eu quero que você tenha argumentos suficientes para entender o porquê de um salário é tão díspare do outro. E aí eu entro no argumento da Copa do Futebol Feminino e a Copa do Mundo. Recentemente, a Copa do Mundo do Futebol Feminino ela se tornou um marco, né? Todo mundo vem dizendo que essa Copa ela é um divisor de águas para o que o futebol feminino pode representar daqui para frente. Exato. Por quê? Né? E tem um motivo claro. As Copas de futebol feminino, em números, elas davam muito menos audiência do que as Copas de futebol masculino, né? Se você pesquisar os dados da FIFA, eles dão um número em bilhões de audiência e era um número muito díspare. Agora, esse ano, mudou quase tudo. A audiência da Copa de futebol feminino, ela é tão grande, não chega a encostar no número do futebol masculino, mas ela já é mais da metade e isso é um avanço extremamente importante para mostrar que tem sim uma audiência que pode ter aquele conteúdo como algo que ela vê com frequência. Ele pode estar sendo cativado pelo aquele conteúdo, então ali, para aquelas empresas, pode existir sim um público trabalhado para se tornar uma audiência de um possível campeonato para frente, e aí você vai aumentando com o tempo. Obviamente que o lema desse quadro é não pode pular etapas, né? As coisas têm que acontecer da forma correta, mas que com o tempo esses salários vão aumentando, porque você já vai transformando aquela audiência numa audiência cativa para o futuro. Então por isso que essa Copa do Mundo ela é tão importante, ela se tornou um marco exatamente por isso. Então, a tendência é que essa Copa do Mundo derrame toda a audiência pro... Não toda, mas algum público que tenha sido cativado para todo o resto. Cara, eu gostei da sua mímica. Me lembrou o momento de mímica Fernando Torres, Duas Torres, desse derrama assim. Foi bonito, cara. Legal, gostei. Foi a coreografia do derrame. Vamos falar de um exemplo recente que a gente viveu. Foi o UFC. O UFC, na verdade, ele já existia há uns 20 anos, provavelmente. Eu não entendo nada. Ele sempre foi um esporte predominantemente masculino, assim, em questão de... Pô, se alguém te perguntar, você vai ver o UFC? Vai, é sempre um monte de maluco caindo na porrada. Então você vai obviamente levar pro viés o quê? É um monte de maluco caindo na porrada. Exatamente. E era o quê? Era um esporte que, por mais que tinha alguma audiência, ele não era muito visto. Só que aos poucos foi criando o hábito. Pô, começou aqui no Brasil, o negócio de Brazilian Jiu-Jitsu, de pessoal que já lutava karatê, judô, enfim. O esporte foi crescendo, foi começando a ter audiência e alguns players grandes, como a Globo, quiseram comprar o direito de imagem. Exatamente. Então você precisa de todo um processo de crescimento para você chegar no ápice que hoje no Brasil é a Rede Globo. Essa que é a verdade. Por mais que todo mundo fale que não, é a Globo sim, porque a gente tá
tem que tratar. Então, você começa um caminho de progressão para chegar lá em cima e não ao contrário. Porque ao contrário, nada mais que você está fazendo é tentando forçar um conteúdo em cima das pessoas. E não é legal, porque aí pode gerar revolta, pode gerar alguns outros aspectos negativos. Você pode ter exatamente o contrário do que você deseja ter. Você quer que as pessoas tenham empatia, quando você força o conteúdo, elas têm exatamente o contrário. Elas saem fora. Exatamente. E você estava falando da Rede Globo, e um grande ponto importante pra galera entender também é isso, que a maioria das pessoas vive numa realidade que não é a realidade da maior parte do país. A realidade da maior parte da população brasileira, que só pega um canal de TV aberta, e esse canal é a Rede Globo. Então, ou rádio, né? Exato. Acho que a maior realidade do país, na verdade, é o rádio. Mas a maioria das pessoas que tem acesso à televisão tem acesso apenas à Rede Globo. Não é igual você, que provavelmente tem acesso aí ao conteúdo do YouTube e por aí vai. Então beleza, vamos começar agora a falar da Marta especificamente. Ela hoje é jogadora do Orlando Pride, ela é a melhor jogadora do mundo atualmente eleita pela FIFA, e ela joga num time que tem a Alex Morgan, que é aí, se não a jogadora mais famosa do mundo, uma das. Pra você que joga FIFA, por exemplo, com certeza sabe quem é a Alex Morgan, porque ela tava aí no The Journey dessa temporada e tudo mais, não é isso? Junto com a irmã do Alex Hunter. Exatamente. Era ela mesmo, né? A Alex Morgan era uma das capas do FIFA, ela, o Neymar e por aí vai. E ela que foi quem encabeçou essa coisa do futebol feminino, que teve a Copa do Mundo de futebol feminino no The Journey também e tudo mais. E a Morgan pode ser equiparada hoje com termos de marketing, de venda, que é o com o Cristiano Ronaldo. É um dos melhores jogadores do mundo, faz muito gol e ela é muito verdade. bonita. Então, você consegue vender muito o Alex Morgan. Exatamente. E aí o que acontece? A Marta tá jogando no mesmo time dela, o Orlando Pride, time dos Estados Unidos, que é o time feminino do Orlando City. O Orlando City que muita gente conhece, o time que o Kaká jogou e etc. O Orlando City não é um dos melhores times da Major League Soccer, que é a Liga Americana. É um time de meio de tabela ali e tudo mais, e ocupa normalmente nos seus jogos em casa 90% do estádio. Consegue lotar ali 90%, que é um número expressivo pra caramba. E aí você pensa, futebol feminino na mesma cidade, o mesmo time, Marta, Morgan, no mesmo time, vai bombar. É um time muito mais estrelado do que o time masculino. Vai bombar. Não bomba. O Orlando Pride normalmente consegue botar aí 20% do seu estádio lotado num jogo do Orlando Pride. Diferente do Orlando City, é assim, uma diferença absurda, né? A gente vê aí que realmente o público não dá muito pra comparar. Você pode estar pensando assim, eles têm a Marta e a Morgan no mesmo time. É como aí se você tivesse, claro, guardado as proporções, Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo time. Exatamente. Como que esse time se banca, paga salário e tudo mais? A Federação Americana, por que o futebol nos Estados Unidos também é tão forte? A Federação ajuda a custear o salário da maior parte das atletas que jogam na Liga de Futebol Feminino Norte-Americana. Então isso faz com que financeiramente a balança seja muito mais saudável para os times de lá. E uma outra prova disso é que chegou uma época na carreira da Marta em que 7 dos últimos 8 times que ela tinha passado tinham ido à falência. Porque realmente o futebol feminino é difícil fazer ele se pagar e dar lucro no mundo de hoje. Então, se a federação não ajuda hoje o futebol na Liga Americana, que é provavelmente uma das melhores ligas do mundo, junto com a da França, provavelmente, os times iriam à falência. Não existiriam, ou pelo menos não teriam o nível de futebol que tem hoje. É complicado. Se você não tiver uma ajuda externa, uma ajuda de fora, é difícil fazer a coisa dar dinheiro. Mas esse cenário vem mudando um pouco, porque você tem ligas que vêm se estruturando forte com a ajuda das próprias ligas, como a francesa, a americana, a dinamarquesa, a australiana. A liga australiana, inclusive, é uma das mais fortes. Você tem times competitivos jogando na liga. Você já tem uma mudança desse panorama. Então, por isso que a gente falou que é tão importante não pular etapas, que as coisas não acontecem de um dia pro outro. Não é tipo, hoje o futebol feminino não é valorizado, vamos todo mundo começar a valorizar o esporte porque vocês têm que entender que é um esporte bom. E aí a pessoa vai, agora a gente tá valorizando. Não acontece. A pessoa, no primeiro momento, ela vai ficar um pouco receosa e depois ela vai começar a entender e depois ela talvez comece a assistir, porque foi criado um interesse. Então as coisas acontecem de pedaços por pedaços. E eu acho interessante a gente estar começando a mudar esse pensamento, já é alguma coisa. Com certeza. E só pra usar mais um exemplo assim de comparação, a gente pode botar as outras modalidades de futebol, que tá no mundo masculino, mais visto, que é o futsal e o futebol de areia, que nós somos os melhores do mundo, provavelmente, no Brasil. Só somos, né? E quantas pessoas vocês sabem que acompanham ferrenhamente, tipo, futsal e futebol de areia? São pouquíssimas. O quanto que a Marta ganha a mais que os melhores do mundo dessa modalidade? Provavelmente uma quantidade monstruosa. Antes a gente tinha um Falcão no futsal, que também era um símbolo enorme de maior da história. Provavelmente eles deveriam ganhar um salário equiparado, mas
Hoje, nas opções que a gente tem hoje de jogador de futebol, provavelmente ela ganha 10 vezes, 5 vezes mais do que os melhores do mundo. Então, assim, a gente chega num ponto que é basicamente o que o Pedro Tocha estava falando aqui, que é o que a gente pode fazer para mudar isso devagar, aos poucos, que não seja uma mudança abrupta de uma hora para outra, porque isso não vai funcionar. Aí são vários fatores. Primeiro, você que tá aí tem que começar a se interessar pelo futebol feminino. Se você acha e você acredita que o futebol feminino tem potencial e você acha que merece uma questão de igualdade, não só em questão de salários, mas também de visibilidade, audiência e oportunidade para as pessoas que querem praticar o esporte também, vale você ir atrás aí do teu time, ver se tem um time de futebol feminino, se não tem, comprar uma camisa do teu time de futebol feminino, ir atrás, descobrir, aquela coisa. Você vai lá na loja do Orlando, você vai comprar uma camisa do Orlando City ou você vai comprar uma camisa da Marta do Orlando Pride? Isso é uma coisa que também faz a gente começar a pensar de que, pô, as pessoas precisam começar a consumir o futebol feminino. E vai ser diferente, não tem jeito. O futebol feminino nunca vai ser igual ao masculino, primeiro, porque existe a questão do tempo de desenvolvimento, que o futebol masculino tá aí há mais de séculos já sendo desenvolvido, então taticamente ele é muito mais desenvolvido, tecnicamente os homens já estão mais desenvolvidos e as mulheres estão no início desse processo ainda. É completamente diferente, não tem jeito. E além do que, falando, as mulheres têm corpo diferente, hormônios diferentes, enfim, é tudo diferente. Então você tem que começar a desenvolver pessoas profissionais no meio feminino para poder fazer com que tenha um nível de competitividade mais alto. E aí, principalmente na questão do gol, que querendo ou não é o fator decisivo do futebol, e a gente sabe que o gol do futebol masculino e do futebol feminino é do mesmo tamanho, mas as goleiras femininas não têm a mesma explosão muscular que tem um goleiro para pegar um pênalti, por exemplo, algo ali no reflexo, naquele momento. Então, o gol no futebol feminino é mais fácil de acontecer, o que pode ser aproveitado por um lado, mas é complicado por outro. Então, tudo tem que ser pesado aí. Então, essa mudança, dá pra ver que ela é uma mudança complexa, que ela tem várias coisas a serem trabalhadas até ela se tornar. Então, você transformar sua liga numa liga mais forte. Aí você me pergunta, pô, Pedro, mas como é que você vai transformar uma liga numa liga mais forte se ela não tem incentivo? Aí você volta um passo. Pô, então pra você dar incentivo, você tem que cativar as pessoas. Como é que você vai fazer isso? Ah, vamos usar a Copa do Mundo, que é um evento X, pra gente fazer isso. Beleza. Mas e se não tiver a Copa do Mundo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, você volta mais um passo. Então, o que tá esse primeiro passo para você começar a mudar a parada toda, para você começar a ter uma curva para cima do futebol feminino, e infelizmente pode ser que isso nunca aconteça. Pode ser. Tá? Pode ser que isso nunca aconteça, pode ser que aconteça mais rápido do que a gente imagina. Eu espero que sim, porque, cara, eu acho que todo mundo que é atleta, que se esforça para ser um atleta de ponta, merece um reconhecimento, porque não é fácil ser atleta. Eu mesmo e Gabriel, a gente tá fazendo um projeto transformando jogador de futebol numa escala muito menor. A gente já tá tendo várias dificuldades que são no âmbito da tua vida pessoal, no âmbito do seu físico e de tudo. Imagina essas meninas que são atletas que também não têm incentivo, os caras que estão nas Olimpíadas tentando alguma coisa pro Brasil. Isso é muito mais complexo, mas a primeira mudança, né, tá aqui. Ó, tá na cabeça. Você tem que entender que aquilo é um esporte como qualquer outro. E não ver com olhos de, os meus pais falavam que era ruim, os meus avós falaram que era ruim, alguém me falou que era ruim, então deve ser ruim, entendeu? Então você tem que vivenciar um pouco daquilo. Se você não gostar, beleza, ninguém vai te julgar por isso. Mas primeiro você tem que experimentar, pra ver como é que é. Exatamente. E também a gente pode lembrar dos jogadores do passado, tipo o Zico. Ele provavelmente não ganhava nem 1% do salário que o Neymar ganha hoje. Então você vai desenvolvendo aos poucos. Ronaldo Fenômeno. Espero que não esteja errado, mas eu acredito que o maior salário que ele ganhou de um clube foi do Corinthians no final da carreira dele, que ele ganhou um pouco mais de R$1 milhão por mês. Hoje o Neymar ganha o quê? 20 milhões de reais por mês jogando no PSG. Então o desenvolvimento vai acontecendo e é isso. O Pedro falou, espero que aconteça e que seja o mais rápido possível. E se não for, a gente vai ver pelo menos a linha de desenvolvimento na nossa frente. Né? Então é isso, faça o que você puder que tiver nas suas mãos pelo futebol feminino e até a próxima. Valeu, galera! Beijo.